Olá, turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do nosso livro de Geografia, Estados Unidos, uma potência mundial. Então, nós estamos já há bastante tempo falando um pouco sobre o nosso continente americano, já falamos sobre diversas coisas, e hoje vamos começar a discutir um pouco sobre uma das maiores potências mundiais que fica na América, os Estados Unidos. Tem um grande poder econômico, político, influenciando vários países, então. E juntamente com o Canadá, formam os dois países mais ricos, do continente americano. E a partir de 1990, quando a gente teve a queda da União Soviética, que teve fim, se dividiu em vários outros países, os Estados Unidos vai se tornar a maior potência econômica mundial também, algo que perdura até hoje, apesar de que ultimamente nós temos a China, que economicamente já está ultrapassando os Estados Unidos nesse aspecto, apesar da influência política dos Estados Unidos ainda ser muito grande, com relação a isso. Essa influência dos Estados Unidos, ela foi uma construção, tá? A gente até já conversou um pouquinho sobre isso, sobre o fato de que ela foi construída a partir da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, que na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos não entraram logo na guerra, eles foram um país que ficaram fornecendo armas e suprimentos para vários países europeus que estavam na guerra. Então, quando ele finalmente entrou, a guerra já estava na sua parte final. Os Estados Unidos não saíam, então, tão acabado financeiramente, com tantas mortes contra os outros países, tão devastado. Isso fez com que eles se tornassem uma potência, passassem a emprestar dinheiro para os outros países que tinham sido totalmente destruídos e precisavam se reerguer, tá certo? Depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se fortalecer ainda mais como potência mundial a partir desse momento, formando aí a grande potência que é hoje, e o dólar passando a ser utilizado como uma moeda de referência internacional para o comércio entre um local e outro. Tanto quando a gente tem um problema na economia dos Estados Unidos, como o dólar é utilizado como moeda oficial para o comércio internacional, outros países sempre sofrem também nas suas economias por conta de qualquer tipo de estabilidade econômica dos Estados Unidos, certo? Por exemplo, nós temos aí as crises econômicas dos Estados Unidos de 2001 e 2008, tá? Que foram causadas pelo setor imobiliário e que até hoje tem país passando por dificuldade econômica por causa dos problemas que os Estados Unidos tiveram, já que eles são um marco com a questão da economia mundial, do comércio entre países, Em 2001, nós vamos ter a primeira crise do setor imobiliário, em que os juros dos bancos baixaram. Com isso, as pessoas correram para pedir empréstimos, e muitas pessoas começaram a utilizar esses empréstimos para comprar imóveis, certo? A partir daí, os bancos se animaram e começaram a permitir empréstimos para pessoas que não tinham renda comprovada e que eram inadimplentes. Como assim? Que estavam devendo e não tinham pagado. As pessoas começaram a comprar casas também, mas eram pessoas mais pobres, que estavam endividadas, com o tempo pararam de pagar as contas dos bancos, dos empréstimos que tinham pedido, porque não podiam mais. E aí os bancos começaram a tomar as casas dessas pessoas, e aí a gente vai ter uma crise generalizada, com o risco dos bancos quebrarem, E quando a gente vai ter essa situação finalmente se estabilizando, em 2008, novamente a gente vai ter uma crise. O setor imobiliário finalmente vai estar melhorando, Porém, os preços das casas vão baratear muito, porque vai ter muita oferta de casa e nem tantos interessados em comprar. Então, o setor imobiliário quebra, e com isso vem uma crise dos bancos novamente. E muitos países da Europa começam a ter dificuldades financeiras com isso, que vai repercutir no Brasil em
em menos grau nesse período, mas que depois de muitos anos acaba chegando no Brasil também, e uma crise econômica que a gente está tendo hoje, acaba tendo uma sombra ainda na crise de 2008 dos Estados Unidos, tá certo? Os Estados Unidos simplesmente representam 25% da economia mundial, ou seja, de todo o dinheiro que circula, de todo o processo de produção, né? É um país que tem um produto interno bruto, ou seja, uma produção de mercadorias muito forte, tanto industrializadas como de matéria-prima, tá? Então, o poder de compra e venda dos Estados Unidos é bastante forte e influencia muito em todo o mundo. Com relação ao seu território, os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo. Tamanho territorial, certo? Ele também é o quarto maior país na quantidade de pessoas morando nele, para falar a verdade, né? Uma coincidência. Nós temos em primeiro lugar a Rússia, o maior território de país no mundo. Em segundo, o Canadá. Em terceiro, a China. Quarto, os Estados Unidos. E o maior país do mundo em questão de tamanho territorial, temos o Brasil, certo? E os Estados Unidos têm uma abundância de recursos naturais muito grande de matérias-primas, por conta muito do tamanho do seu território, gás natural, minérios, também tem condições de praticar muito a pecuária, a agricultura, reservas de petróleo, bastante, tá? Tem um IDH bastante alto, a gente já conversou sobre o que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que ele é medido segundo a distribuição de renda, segundo a qualidade de saúde e da educação distribuída para a população. Vocês lembram que a gente falou que o IDH ele é medido de 0 a 1, sendo que nenhum país calcula 0 e nenhum país calcula 1, certo? Os Estados Unidos, no ranking, está na posição 8, é o 8º país com o melhor IDH do mundo, né? O que é bastante alto, mas nem por isso quer dizer que o sistema de saúde e de educação deles é perfeito, nem por isso quer dizer que não existe desigualdade de pessoas passando necessidade, tá? Com relação ainda à economia, né? É um país que investe muito em educação e ciência, e por isso muitas tecnologias na questão da inovação, do pioneirismo, coisas que são criadas lá, existe, né? As maiores universidades do mundo, centros de tecnologia, né? É onde fica, por exemplo, o Vale do Silício, em São Francisco, que é um aglomerado, um centro industrial, que na verdade as empresas que ficam lá são empresas da área de tecnologia. Então vocês imaginem aí que revoluções com relação à internet, ao computador, aconteceram no Vale do Silício. A Microsoft, a Apple, são empresas que existem nesse local, tá? Então são de origem americana. Com relação ao poder militar dos Estados Unidos, os Estados Unidos investem grandemente, bastante da sua renda na questão militar. Então os Estados Unidos têm vários satélites em órbita, que isso faz com que eles possam controlar meios de comunicação. Tem vários, como é que eu posso dizer? Um agrupamento de exército bastante grande. Os Estados Unidos está sempre em guerra. Eles têm um grande exército e um grande exército bem treinado, certo? Tem um poderio militar armamentístico muito grande, armas de última geração, mísseis que poderiam acabar com cidades inteiras em questões de segundos, se fossem lançadas. Então, gente, por hoje eu vou ficando por aqui sobre o nosso videozinho falando um pouco dos Estados Unidos, mas nós continuamos sobre esse assunto, falando sobre um pouco mais sobre ele, ainda no vídeo que vem, tá? Então, até mais!